Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, quem está na ligação. O que sabemos com clareza é que em uma ligação em que nós fazemos, em uma ponta estamos nós e na outra está quem queremos ou esperamos que esteja. Assim é na oração. Quando Deus, no manual da vida, a Bíblia, diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí é que está. Muitos não sabem ou não tomaram ciência que o presidente, o Criador, tem o maior sistema de rastreamento que o universo ou quem esteja nele possa imaginar. Sendo assim, ele fez questão de chipar toda a sua criação mais primorosa aos seus olhos com o chip, isto é, o Espírito Santo. Logo, ele só não sabe quem está ligando, isto é, orando, chamando, interagindo com ele, mas sabe e codifica a profundidade da sinceridade do coração que liga. Portanto, o primeiro passo que essa criação primorosa precisa ter e saber para ligar é a humildade, que faz a sinceridade fluir. E ele deixa bem claro para quem quer ligar e ser atendido no manual da vida, isto é, a Bíblia, em 2 Crônicas 7,14, onde o Senhor diz para nós: se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, isto é, ligar para o Senhor, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus, isto é, atenderei a ligação e sanarei essa terra. É impressionante que a sabedoria de Deus ultrapassa o nosso conhecimento. E esta foi uma das indagações do jornalista e escritor Vittorio Messori ao Papa João Paulo II, onde ele fala: o Senhor concederia para mim um dos segredos do seu coração. Diante da convicção em ti e em todo o Papa, vive o mistério em que a fé crê, pois nenhum outro homem na terra, esteja ele em qual religião for, tem esta intimidade de linha direta com o Criador como você, que fala com ele sobre cada uma das criaturas que foram chipadas. Por favor, santidade, pode me dizer como você fala, quero dizer, como que você liga para Jesus nas suas orações? Pois o que ele deu a Pedro chega até você através da sucessão, e a chave do reino de ligar e desligar está com você. Edson, qual foi a resposta do nosso Papa João Paulo II, que fez o check-in da santidade e está no reino com o Criador? Sim, Isa, uma vez nosso Papa, hoje recolhido ao palácio, ao reino da glória do Criador, responde ao entrevistador: você quer saber como faço as minhas orações? Mas já quero agradecer, e respondendo à sua indagação com a fala de Paulo em Romanos 8, versos 26, que diz: o Espírito vem em auxílio a nossas fraquezas, porque não sabemos orar e nem pedir como convém. Isso já dá uma direção e um entendimento que o Espírito Santo é o código de ligação, não é? O que é a oração? Esta oração é um diálogo particular entre o eu e o tu, não é? Com o tu maiúsculo. E é nesta oração que devemos perceber que o eu não é o elemento principal, mas o tu, pois é o tu que dá início à nossa oração. Daí eu, Edson, meditando no início dessa resposta do Papa, vejo claramente que ele nos diz que a oração não é apenas um ligar, mas entrar em sintonia, interagir, isto é, entender que até aonde sabemos, não fizeram um telefone para surdos, pois a audição, interação e diálogo na ligação é fundamental. O tu, isto é, Deus, não é mudo, não é? Ele responde a mim dentro do seu tempo, nos meus desesperos, desejos e gratidão, com sinais, sejam na ordem temporal, sobrenatural, isto é, através de pessoas que me surpreenderá.
na natureza, na sua palavra. Daí, o que devemos entender é que ele diz em vários textos da sua palavra, isto é, a Bíblia, manual da vida, que neste caso da ligação é para nós como uma lista telefônica, que não só dá o endereço e o número, não é? Mas sim, ele diz em Isaías 55, versos 3, se me ouves, terás vida. Daí penso que não seria por isso que Paulo diz que somos bons para ouvir, mas ruins para obedecer e praticar? E aí eu entendo perfeitamente o que o Papa nos diz nesta sublime resposta, que a oração é um diálogo. E em um diálogo da verdade não há interação somente de um lado, mas de ambos os lados. Por isso, aquele que quer dialogar deve se manter com sentimentos positivos e atitudes saudáveis. Abrir o coração para o outro, que neste caso é o tu. É ou não é verdade que todas as pessoas que são abertas ao diálogo vivem mais e são mais saudáveis? Por isso, penso que o oposto disso é uma pessoa totalitária e reacionária, não é? E eu, Edson, penso ainda que são estas pessoas que o Papa vem dizer que não completará a sua ligação. E é por isso que orar é elevar o coração ao tu, assumindo as nossas fraquezas no gesto de humildade. Foi por isto que o Papa respondeu ao seu entrevistador, falando da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, 19 a 24. Não é? Que o mundo criado pelo tu, isto é, Deus, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois as criaturas foram sujeitas, não é, às vaidades, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. E que neste mesmo capítulo que nos diz que o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, porque não sabemos orar e nem pedir como convém, e é aí que entendemos que no diálogo da oração o protagonista é Deus e Jesus Cristo, como que nos libertou da escravidão e da corrupção, dando-nos a liberdade, manifestando a sua glória, isto é, o seu Espírito Santo também como protagonista. Por isso que quando começamos a rezar, devemos saber que não é iniciativa nossa, mas Deus que está em nós. Daí penso eu que é Ele, o Espírito Santo, que nos pede para usar a Bíblia, não é? Como a nossa real lista telefônica, isto é, o manual da vida. E Ele, o Espírito Santo, através dela em nós, usa ela como computador de bordo, nos impulsionando a fé. Disse ainda o Papa, não é? E aí que ele ora em nós com gemidos inefáveis, num ritmo de súplicas própria do Espírito Santo. Já sobre a oração, disse o Papa, já se escreveu muito, não é? Como ela foi utilizada na história, no gênero humano e no cristianismo. Daí o ser humano atinge a plenitude da oração não quando se exprime com intensidade do seu próprio eu, mas quando permite que nela se torne mais permanente, presente o próprio Deus. O entrevistador, não satisfeito, diz ele ao Papa, depois desta esclarecimento necessário sobre a oração cristã, permita-me voltar à pergunta precedente. Como e por quem é o pedido que reza o Papa? Já vem mais uma resposta objetiva e potente do Papa João Paulo II. Seria então necessário perguntar ao Espírito Santo, pois o Papa reza assim, como o Espírito permite ele rezar, e nisto, sem dúvida, guiado no mesmo Espírito. Por isso o homem não deve levantar obstáculo, porque o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas. E o que o Papa pede na oração? Com que se enche o interior de suas orações? O Papa cita o documento Gaudium et Spes, dizendo assim: as alegrias, fraquezas, tristezas e angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, de todos que sofrem, são também as alegrias, esperanças, tristezas, angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente que não encontre eco no seu coração. E são com essas palavras que começa o Concílio do Vaticano II, pois a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo constitui como objetivo na oração do Papa, pois o Evangelho é a boa notícia e é a boa nova. Aí eu, Edson, vejo porque disse o Papa que a oração
é o encontro do diálogo entre o eu e o tu. Assim é a nossa necessidade, gosto pela oração, pois rezar, isto é, orar, é respirar e desejar a espiritualidade que nos faz afinado com Cristo Jesus, que enche o nosso interior de coragem, fé, graça e vida. Por isto, a humildade é o embasamento da oração, pois Santo Agostinho já dizia que a oração é o homem se colocando como mendigo de Deus. E é nesta humildade que entendemos que quem está nesta ligação é Deus. E no seu Espírito Santo, com o desejo único, não é, de ser ouvido, de amar e de salvar cada um de nós. Um beijo no teu coração e até o próximo.